Olá, meus amados irmãos, eu vos cumprimento com a santa e gloriosa paz do nosso amado Salvador Jesus Cristo. É uma alegria estar mais uma vez aqui para juntos estudarmos a terceira lição do primeiro trimestre de 2023. Nesta oportunidade falaremos sobre o avivamento no Novo Testamento. Lembra você que estamos estudando neste trimestre sobre Aviva a Tua Obra, o chamado das Escrituras ao quebrantamento e ao poder de Deus. Na primeira lição, nós falamos sobre o avivamento espiritual. Na segunda lição, falamos sobre o avivamento no Antigo Testamento. E agora, dando prosseguimento, vamos falar sobre o avivamento no Novo Testamento. Quero agradecer a todos vocês que estão conosco nesse canal, que sempre nos assistem e que sempre nos incentivam a continuar fazendo este trabalho, que é para nós um prazer e que para você, caro professor e aluno, seja uma fonte de subsídios, de informações, para que você possa desenvolver melhor a sua aula. O nosso objetivo é exatamente este: fornecer ao professor e ao aluno algo que seja útil para a administração e para o desenvolvimento da aula em classe. Portanto, peço a você que continue orando por nós, compartilhando este vídeo com aqueles que você conhece que também amam a Escola Bíblica Dominical como eu e você. Vamos pedir a Deus que nos abençoe neste momento. Pai, no nome de Jesus te agradecemos a oportunidade que o Senhor nos dá de estarmos mais uma vez neste canal para transmitir a teus filhos o conteúdo da lição. Senhor, assim venha nos abençoar, nos direcionar. É a nossa oração em nome de Jesus. Amém e amém. Amados irmãos, vamos começar então a nossa aula e sempre começamos com o nosso texto áureo. O nosso texto áureo se encontra no Evangelho do Senhor Jesus Cristo, escrito por João, capítulo 4, versículo 10, o versículo que diz: Jesus respondeu e disse-lhe: se tu conheceras o dom de Deus, e quem é o que te diz, dá-me de beber, tu lhe pedirias, e ele te daria água viva. Repetindo, Jesus respondeu e disse-lhe: se tu conheceras o dom de Deus, e quem é o que te diz, dá-me de beber, tu lhe pedirias, e ele te daria água viva. Evangelho escrito pelo apóstolo João, capítulo 4, versículo de número 10. Vamos então para a nossa verdade prática. Diz assim: a palavra de Deus revela raízes de um verdadeiro avivamento espiritual que perpassa a história. Repetindo, a palavra de Deus revela raízes de um verdadeiro avivamento espiritual que perpassa a história. Vamos à leitura bíblica em classe, que se encontra em João no capítulo 4, versículo 7 a 15. Os versículos que dizem o seguinte. Vamos lá? Veio uma mulher de Samaria tirar água. Disse-lhe Jesus: dá-me de beber. Porque os seus discípulos tinham ido à cidade comprar comida. Disse-lhe, pois, a mulher samaritana: como sendo tu judeu, me pedes de beber a mim, que sou mulher samaritana? Porque os judeus não se comunicam com os samaritanos. Jesus respondeu e disse-lhe: se tu conheceras o dom de Deus, e quem é o que te diz, dá-me de beber, tu lhe pedirias, e ele te daria água viva. Disse-lhe a mulher: Senhor, tu não tens com que atirar, e o poço é fundo. Onde, pois, tens a água viva? És tu maior do que Jacó, nosso pai, que nos deu o poço, bebendo ele próprio dele, e os seus filhos e o seu gado? Jesus respondeu e disse-lhe: qualquer que beber desta água tornará a ter sede, mas aquele que beber da água que eu lhe der nunca terá sede, porque a água que eu lhe der se fará nele uma fonte de água a jorrar para a vida eterna. Disse-lhe a mulher: Senhor, dá-me dessa água para que não mais tenha sede e não venha aqui tirá-la. Vamos então para os objetivos da nossa lição. Primeiro objetivo: apresentar o avivamento nos evangelhos. Segundo objetivo: saber como se deu o avivamento no livro de Atos dos Apóstolos. Terceiro objetivo: conhecer
o avivamento nas epístolas e no Apocalipse. Você pode perceber que nós teremos uma visão panorâmica do Novo Testamento. E assim o comentarista vai mostrando como o avivamento está presente não somente no Antigo Testamento, como aprendemos na lição anterior, mas e principalmente no Novo Testamento, quando o Evangelho é pregado, as vidas são transformadas e mais ainda, a igreja recebe o poder do Espírito Santo. Então, aprendemos o que é o avivamento nesta dispensação, na dispensação que nós vivemos, a dispensação da graça, que é o derramar do Espírito Santo sobre as nossas vidas, capacitando-nos para influenciarmos o mundo e levá-los também ao conhecimento do Evangelho, ao conhecimento do único e suficiente Salvador, que é o nosso Senhor Jesus Cristo. Prosseguindo, vamos à introdução da nossa lição. Nesta lição, temos um panorama geral a respeito do avivamento no Novo Testamento. Estudaremos o avivamento trazido por Cristo mediante aos homens comissionados por ele para proclamar a mensagem de boas novas para Israel e o mundo. Ou seja, estudaremos nesta lição o despertar de um povo que estava completamente destruído com a religiosidade da época. Os fariseus, saduceus e outros eus do templo do Senhor Jesus Cristo representavam uma religião falida, um judaísmo que já não fazia qualquer diferença na vida das pessoas. Quando Jesus Cristo chega e começa a pregar o seu primeiro sermão, logo no final do seu primeiro sermão, cria-se logo uma grande expectativa, porque veem que o Senhor Jesus Cristo fala diferente, prega diferente. Ele tem uma autoridade que aqueles religiosos da época não tinham. Portanto, Jesus Cristo vem trazer ao povo um despertamento. Ele disse: o Espírito do Senhor Jeová está sobre mim, em Lucas capítulo 4, versículo 18, pois que me ungiu. Para quê? Para pregar boas novas, para curar, para quebrar cadeias, para livrar os que estavam aprisionados. Ou seja, ele veio para transformar a vida do homem, transformar a humanidade. Aqueles que aceitam a Jesus como Salvador têm a sua vida transformada pelo poder do Evangelho. Prosseguindo, desse modo, nosso Senhor trouxe a mais poderosa mensagem que os homens ouviram. Que mensagem é esta? A mensagem do reino de Deus. Os apóstolos do Senhor transmitiram esta gloriosa mensagem por meio de epístolas e livros. Prosseguindo, vamos então para o primeiro tópico da nossa lição, o avivamento nos evangelhos. Nosso comentarista diz o seguinte: o Novo Testamento é a revelação última de Deus para o mundo. Abordamos, primeiramente, o avivamento em João, pois sua mensagem é a mais objetiva da parte de Cristo para uma missão gloriosa entre os homens. O Evangelho de João é considerado o Evangelho do evangelizador. É o Evangelho daquele que quer ganhar almas. É o Evangelho que deve ser lido pelo novo convertido. A forma como João traz a mensagem do Evangelho de Jesus facilita aquele que quer ganhar almas. Quando João escreveu este Evangelho, ele escreveu declaradamente para mostrar que Jesus era o Cristo. João capítulo 20, versículo 30 e 31. Diz assim a palavra do Senhor: Jesus, porém, operou em presença de seus discípulos muitos outros sinais que não estão escritos neste livro. Estes, porém, foram escritos para que creiais que Jesus é o Cristo, o Filho de Deus, e para que, crendo, tenhais vida em seu nome. Amém. Quando as heresias começaram a se infiltrar na igreja, João sentiu a responsabilidade de escrever um evangelho que mostrasse a divindade de Cristo.
em poucos milagres, relatados com muitos detalhes, João mostrou que Jesus Cristo, ele é a vida e que veio para transformar a vida dos homens. Continuando, vamos então ao primeiro item do primeiro tópico, o avivamento em João, ou no Evangelho de João. Sua abordagem difere dos outros 3 evangelistas. Daí não considerarmos este evangelho um livro sinótico. E aí a nossa revista nos ajuda e traz para nós o que significa esta palavra sinótico. Vem de sinóptico, que significa o quê? O que de um só golpe de vista abrange várias coisas. Nós temos então 3 evangelistas que eles olham para o ministério de Jesus e então escrevem o que Jesus Cristo fez para 3 povos diferentes. Mateus para os judeus, Marcos para os romanos e Lucas para os gregos. E este olhar tríplice nada mais é do que um olhar a respeito do ministério de Jesus Cristo. Então nós temos 3 evangelhos sinóticos que transmitem uma mensagem complementar uma à outra. João, como já disse aqui, escreveu no final do 1º século e ele trouxe uma mensagem completamente diferente dirigida à igreja, para que a igreja se precavesse ante as grandes heresias que estavam surgindo a respeito principalmente da pessoa do Senhor Jesus Cristo. No encontro de Jesus com a mulher samaritana, uma água diferente é revelada aos homens. Esse versículo é o resumo da missão redentora de Jesus. Por quê? Porque preencher o vazio da alma com a salvação, sanar as necessidades espirituais e emocionais do ser humano é, de fato, o objetivo da missão de Jesus aqui na Terra. Quando Jesus disse para aquela mulher que ela nunca mais teria sede, ele estava dizendo que o que ele oferece é suficiente. O que ele oferece é perfeito, o que ele oferece é eterno, o que ele oferece realmente dá as respostas que o homem tanto anseia desde o início da formação do homem, que é a resposta a respeito do pecado, quando o homem pecou. A missão de Jesus Cristo é, acima de tudo, resgatar o homem do seu pecado e suprir a sua principal necessidade, que é a libertação da condenação do pecado. Por isso sempre dizemos que o que é ser salvo? Ser salvo é ser livre da condenação do pecado. E foi isso que Jesus trouxe para nós, a poderosa salvação. Prosseguindo, só Jesus pode fazer isso. Esse encontro entre o Salvador e a mulher samaritana mostra que o fruto da mensagem divina traz vida aos que estão mortos espiritualmente. Esse é o maior de todos os avivamentos que uma pessoa pode experimentar. Meus amados irmãos, estávamos mortos em nossos delitos e pecados, mas Cristo nos vivificou. Agora temos vida. Ora, se temos vida, nós fomos o quê? Reavivados. Se temos vida, nós fomos avivados. Se temos vida, é porque nós agora vivemos em uma outra dimensão. Antes mortos, agora vivos. Antes distantes, agora perto. Antes como ovelhas desgarradas, sem pastor. Mas agora fazemos parte do rebanho do nosso Senhor Jesus Cristo. Por isso é importante analisar e aproveitar os ensinamentos do Evangelho de João para pregarmos o Evangelho, porque uma das principais palavras no Evangelho de João é a palavra vida. E mais do que isso, esta palavra vem acompanhada de um elemento muito importante. João vem nos trazer a mensagem de vida eterna. Jesus veio nos trazer a palavra de vida e vida eterna. Olha o que diz João, capítulo 5, versículo de número 24. Diz assim a palavra do Senhor: na verdade vos digo que quem ouve a minha palavra e crê naquele que me enviou tem a vida eterna. E não entrará em condenação, mas passou da morte
para a vida. Então o Evangelho de João nos traz essa mensagem. Jesus Cristo veio para que nós tenhamos vida e vida eterna. Só Ele tem condições de nos dar isto. Eu me lembrei agora de 1 João. João escreveu lá na sua epístola, em 1 João, no capítulo 5, versículo 12, o seguinte: quem tem o Filho tem a vida. Quem não tem o Filho de Deus não tem a vida. Amém? Então, o Evangelho de João nos mostra que Jesus Cristo veio nos trazer vida. E no diálogo com a mulher samaritana, ele falou sobre água viva, águas correntes, águas que trazem saúde, águas que trazem refrigério, águas que trazem frutificação, águas vivas. É uma fonte transbordante que o Senhor quer que cada um de nós tenhamos e sejamos fontes para os que estão ao nosso redor. Continuando, vamos ao segundo item do primeiro tópico, o avivamento em Mateus. Mateus é considerado o evangelho do reino, ou o evangelho do rei. As expressões reino dos céus, reino ou reino de Deus aparecem mais de 30 vezes no texto. O propósito primário de Mateus é revelar aos judeus e depois ao mundo que Jesus é o Messias prometido no Antigo Testamento por meio dos profetas. Ora, o que o Messias veio trazer para o seu povo? A salvação. Assim, Mateus revela o real avivamento que o mundo precisa vivenciar. O mundo precisa despertar para a realidade que é a salvação em Cristo Jesus, aquele que reinará em breve sobre tudo e sobre todos, porque ele é Rei dos Reis e Senhor dos Senhores, e muito em breve, após voltar para arrebatar a sua igreja, nós estaremos para sempre com ele e reinaremos com ele. Portanto, o mundo deve ser despertado por esta mensagem de Mateus. É isso que o nosso comentarista quer nos trazer. Vamos então ao Evangelho em Marcos. No Evangelho de Marcos, Jesus é apresentado como servo em 3 aspectos. Achei brilhante esta colocação e vamos comentar aqui com você. Primeiro, ele mostra Jesus como servo vencedor sobre as enfermidades, os demônios, as forças da natureza e a morte. Marcos focaliza principalmente os milagres e mostra que o servo do Senhor é um servo vencedor. Vence a morte, vence a enfermidade, vence os demônios. Em segundo lugar, ele é um servo sofredor, maltratado pelos líderes judaicos, sacerdotes, traído por Judas, um dos seus discípulos, e humilhado por soldados romanos. Então, ele é um servo que veio para morrer por nós, para sofrer por nós. Contudo, temos o terceiro aspecto que é apresentado pelo nosso comentarista. Ele é o servo triunfante, porque ele nos traz a mensagem maravilhosa da ressurreição de Jesus. A mensagem do anjo às mulheres que foram ao seu túmulo afirma: já ressuscitou, não está aqui. É interessante que Marcos capítulo 16 é um texto muito lido, porque mostra exatamente o momento maravilhoso da ressurreição e da grande comissão. Ou seja, Jesus ressurgiu e deixou para os seus discípulos uma responsabilidade, dizendo: ide por todo mundo e pregai o evangelho a toda criatura. Prosseguindo, vamos ao avivamento em Lucas. É o item número 4 do primeiro tópico. O Evangelho de Lucas, o médico amado, o historiador Lucas, como podemos dizer também, porque ele foi um historiador, foi médico, foi um evangelista por escrever um evangelho. Lucas foi um servo de Deus que teve grande influência nos primeiros anos da igreja. Vamos lá. O Evangelho de Lucas, o médico amado, é considerado o Evangelho do Filho do Homem pelos estudiosos. Por quê? Porque nenhum outro evangelista retrata
tão bem a humanidade de Jesus. Isso nós vemos pela genealogia e por alguns versículos bíblicos encontrados neste evangelho. Lucas registra o nascimento singular do Salvador, bem como a mensagem dos anjos aos pastores. Um novo tempo que chegava para Israel e o mundo era o avivamento enviado dos céus. Eu trouxe para você uma informação, você pode depois verificar cada versículo. O Evangelho de Lucas cita várias vezes a pessoa do Espírito Santo. Isso nos mostra, o que vamos falar daqui a pouquinho, que o Evangelho de Lucas tem estreita ligação com o livro de Atos dos Apóstolos, também escrito por Lucas. Lucas começa o Evangelho falando várias vezes do Espírito Santo. Em Lucas capítulo 1, versículo 15, versículo 35, versículo 41, versículo 67. Em Lucas capítulo 2, versículo 25, 26, 27. Em Lucas capítulo 3, versículo 22. Em Lucas capítulo 4, versículo 1, 14, 18 e no capítulo 10, versículo 21. Nós vemos aí várias pessoas que foram cheias do Espírito Santo. Neste versículo temos o Espírito Santo descendo sobre Jesus Cristo. Nós temos aí Jesus Cristo sendo conduzido para o deserto pelo Espírito Santo. Nós temos em Lucas capítulo 10, versículo 21, por exemplo, Jesus Cristo se alegrando no Espírito Santo. E nós temos no final do Evangelho de Lucas, apesar de não citar o nome do Espírito Santo, nós percebemos que Lucas fala a respeito do derramamento do Espírito Santo quando ele escreve em Lucas capítulo 24, versículo 49, diz assim a palavra do Senhor: "E eis que sobre vós envio a promessa de meu Pai. Ficai, porém, na cidade de Jerusalém, até que do alto sejais revestidos de poder." Isto mostra que Lucas já estava fazendo um link com o que seria o seu segundo livro, que seria o livro de Atos dos Apóstolos, e depois nós veremos um texto na nossa revista que fala sobre isso. Portanto, Lucas, apesar de ser médico, ele percebia a ação do Espírito Santo. E quando falamos em avivamento na presente era, quando falamos em avivamento no tempo da graça, estamos falando da ação do Espírito Santo, avivando, despertando o cristão para a obra do Senhor. Vamos, portanto, ao segundo tópico da nossa lição, o avivamento nos Atos dos Apóstolos. A mensagem do livro de Atos transcende a história da igreja primitiva. Ela mostra que o evangelho ultrapassou as fronteiras de Israel, chegando aos gentios de maneira impactante e avivada. Primeiro item do segundo tópico, o avivamento na igreja primitiva. No primeiro capítulo de Atos, o evangelista registra as palavras de Jesus quando nosso Senhor disse aos apóstolos em sua despedida: "Vós sereis batizados com o Espírito Santo não muito depois destes dias." Atos capítulo 1, versículo 5. O cumprimento dessa promessa na vida da igreja seria o maior avivamento ocorrido na história. Algo sobrenatural que fez com que aqueles discípulos, aqueles 120 irmãos que estavam no cenáculo, fossem transformados através do poder do Espírito Santo em testemunhas poderosas. O próprio Pedro se levanta e discursa, prega, e logo quase 3.000 almas se convertem. Isto mostra que a igreja começou debaixo do poder de Deus. Este avivamento perdura até os nossos dias. Quando nós somos avivados, nós somos motivados a pregar, a evangelizar, a ganhar almas. E é isto que nós buscamos para os dias de hoje. Um avivamento que nos leve de volta à obediência a Deus, principalmente da grande comissão, e vamos falar dela daqui a pouquinho. Nós temos em nossa revista um auxílio bibliológico que o professor deve aproveitar, deve usar. Eu recomendo que você leia este texto para os seus alunos. Vai te ajudar bastante a explicar esta ligação entre Lucas e Atos. Diz assim
Na nossa revista, vou ler e comentar se achar necessário. Lucas escreveu Atos como continuação do seu primeiro livro, o Evangelho de Lucas. O terceiro evangelho registra o que Deus realizou através das ações e ensinos de Jesus, ungido pelo Espírito Santo, ao passo que Atos enfatiza a continuação da obra de Jesus feita por suas testemunhas capacitadas pelo Espírito Santo. O prefácio de Atos liga este livro ao Evangelho de Lucas e fornece um resumo. Em Atos 1:1, Lucas se refere ao seu evangelho como um registro de tudo que Jesus começou não só a fazer, mas a ensinar. Ele rememora os eventos principais de Lucas. Se você observar aí, nós temos as aparições do Cristo ressurreto aos discípulos. 2. A promessa do batismo com o Espírito Santo. E 3. A ascensão do Cristo ressurreto. E temos mais um parágrafo aqui que eu quero ler para você. Atos registra a continuação do ministério de Jesus. Desde o início até a conclusão do seu ministério terreno, tudo o que Jesus fez e disse foi dirigido e capacitado pelo Espírito. O segundo volume de Lucas narra uma história semelhante que focaliza uma comunidade de discípulos ungidos pelo Espírito que continuam a fazer e ensinar as coisas que Jesus tinha começado a fazer e a ensinar durante seu tempo na terra. Ou seja, o que é o livro de Atos dos Apóstolos é a continuação do ministério de Jesus Cristo através dos seus apóstolos. Ele preparou durante 3 anos e meio 12 homens. E após esta preparação, eles precisaram ser capacitados pelo Espírito Santo. E veja que não foram somente eles, mas 120 irmãos estavam no dia de Pentecostes para receber poder de Deus para dar continuidade ao trabalho iniciado pelo Senhor Jesus Cristo. É interessante porque Atos dos Apóstolos pode ser chamado também de Atos do Espírito Santo, porque o que nós vemos é Lucas se preocupando em dar ênfase ao Espírito Santo, quando ele diz lá em Atos capítulo 13, e disse o Espírito Santo, separai-me a Barnabé e a Saulo para a obra que os tenho chamado. Quando ele fala que o Espírito Santo impediu a Paulo de ir para uma cidade, ou seja, Lucas mostrou através do livro de Atos dos Apóstolos que quem regia, controlava, dominava, direcionava a igreja era o Espírito Santo. Isto é uma mensagem poderosa para os nossos dias. Quem está conduzindo a igreja em nossos dias? Será que podemos dizer que o Espírito Santo está realmente conduzindo as nossas igrejas para o evangelismo, para as missões, para o trabalho que o Senhor Jesus Cristo começou e que nos comissionou a fazer, mas não nos deixou órfãos, mas nos deu o Espírito para nos capacitar e estar conosco até o dia do arrebatamento? Então, que cada um de nós possamos refletir sobre isto neste domingo, quando estudarmos na Escola Bíblica Dominical. Prosseguindo, a descida do Espírito Santo. O batismo no Espírito Santo, registrado em Atos 2, é o cumprimento da promessa de Deus feita em 835 a.C., Joel capítulo 2, versículo 28 e 29. Esse evento trouxe um avivamento espiritual no nascimento da igreja. Antes da chegada do Espírito Santo, nosso Senhor reuniu os discípulos e deu-lhes a grande comissão. Dias depois, receberam o cumprimento da gloriosa promessa quando foram cheios do Espírito Santo para executar a grande comissão. Eu destaquei nesse trecho estas duas frases. Deu-lhes a grande comissão. Porém, para executar a grande comissão, ele capacitou a igreja. Então, nós temos a grande comissão que nos foi dada, mas temos também a capacitação através da pessoa do Espírito Santo para que possamos executar essa grande comissão. Para pregar o Evangelho, é preciso receber
o avivamento que vem do alto. Crente avivado evangeliza. Crente avivado não é aquele que fica pulando na igreja apenas e não anda nenhum centímetro fora para ganhar uma alma. Então nós precisamos entender que fomos capacitados, cheios para pregar o evangelho e para que outras vidas tenham o conhecimento da verdade que está na pessoa do Senhor Jesus Cristo. Terceiro e último tópico da nossa lição, o avivamento nas epístolas e no Apocalipse. Diz assim o nosso comentarista, primeiro, nas epístolas paulinas. Após a sua dramática conversão, o apóstolo Paulo passou por uma radical transformação de vida. Isto é avivamento, irmãos. Ser transformado radicalmente. Enquanto isso não acontecer, você não terá sua vida realmente avivada, despertada. Paulo passou por esse processo. De perseguidor, ele passou a pregador e apóstolo e doutor dos gentios. Não por acaso ele escreveu 13 cartas entre igrejas e pessoais. Em suas epístolas destinadas às igrejas, podemos destacar temas como a justificação pela fé, em Romanos capítulo 5, versículo 1, a salvação em 1 e 2 Coríntios, a transformação do corpo por ocasião da volta de Jesus em 1 e 2 Tessalonicenses, o advento da alegria aos salvos em Filipenses, e destacamos aqui uma grande recomendação do apóstolo Paulo que está em Efésios capítulo 5, versículo 18, que é: não vos embriagueis com o vinho em que há contenda, mas enchei-vos do Espírito. O que nós vemos nesse ensino de Paulo é a preocupação de a igreja não perder o foco, mas manter aquilo que recebeu pela fé. Ou seja, não esmorecer. Nós precisamos entender que a salvação, ela requer de nós o quê? Um compromisso. E assim, nós estarmos preparados para o dia do arrebatamento. Isto é manter a nossa chama acesa. É não desanimar, meus amados irmãos. É ser sempre avivado, despertado, para manter esta esperança, como vemos no livro de 1 Coríntios, capítulo 15. Ou seja, as epístolas dão suporte para nós mantermos a nossa vida avivada. E a recomendação aos Efésios é a máxima que nós podemos dar aqui: enchei-vos do Espírito Santo, seja cheio do Espírito Santo e assim a sua vida continuará sendo avivada. É o avivamento presente nas epístolas através dos ensinamentos, das recomendações do apóstolo Paulo. Lá em 1 Tessalonicenses capítulo 5, por exemplo, diz: não extingais o Espírito, ou seja, não apagueis o Espírito, não desprezeis as profecias, ou seja, que o nosso culto seja um culto avivado, onde a profecia seja uma realidade em nossos cultos e que haja fervor do Espírito em nossas reuniões. É manter aquilo que o Senhor nos deu. Não podemos deixar que a nossa chama se apague. Continuando, nas epístolas gerais ou universais. As epístolas universais apresentam 8 documentos. Aparentemente, sem perspectiva avivalistas, elas revelam princípios que dão suporte à verdadeira vida cristã. É isso que é importante observar nas epístolas. Alguém pode dizer: mas pastor Daniel, nós não vemos ninguém ali ser batizado com o Espírito Santo, nós não vemos ali nenhuma revolução acontecer como aconteceu nos dias de Josias, como aconteceu nos dias de Neemias, mas nós temos as recomendações apostólicas para que tenhamos o quê? Princípios que nos deem suporte para vivermos a nossa vida cristã equilibrada, sustentada pela palavra e pela oração. Essas práticas revelam a supremacia de Cristo em todas as esferas da vida, o valor da fé e da salvação, acompanhadas de boas obras, o valor da santificação e do amor de Deus derramados aos corações dos salvos. Esses princípios apontam para uma vida cristã avivada. Então percebemos que o avivamento está nessas epístolas porque trazem para nós princípios que nos ajudam a manter a nossa vida
em perfeita e íntegra comunhão com Deus? No livro de Apocalipse, é o terceiro item do terceiro tópico. O último livro da Bíblia traz revelações singulares a respeito dos fins dos tempos. E aqui nós temos citados vários ensinamentos que temos em Apocalipse. Por exemplo, a revelação do Cristo glorificado, em Apocalipse capítulo 1, a revelação das coisas passadas, em Apocalipse capítulo 1, versículo 19, a revelação de coisas em relação à igreja, em Apocalipse capítulo 2 e 3, em relação às nações, o arrebatamento da igreja, o tribunal de Cristo, e assim temos muitas doutrinas sendo citadas aqui pelo nosso comentarista. A entrega dos galardões, as bodas do Cordeiro, enfim. Depois de 7 anos em que haverá grande tribulação na terra, o tribunal de Cristo e as bodas do Cordeiro no céu, Jesus voltará em glória e será visto por todos os habitantes da terra. Ele dará fim à grande tribulação e implantará gloriosamente o seu reino milenial. Nesse dia, no dia em que Jesus se manifestar em glória e estabelecer nesta terra o reino eterno, nesse dia o mundo viverá o maior e o último avivamento da história. É aquilo que nós aprendemos no trimestre anterior, que vai acontecer quando Jesus Cristo se revelar e sobre a nação de Israel for derramado o Espírito de graça e súplica, e prantearão e chorarão. Isto mostra que Jesus Cristo será reconhecido pelos judeus e ao instaurar o milênio, ao começar, haverá grandes multidões de pessoas que irão conhecer a Deus. O conhecimento de Deus será mundial, global, e multidões se converterão ao Senhor Jesus no milênio. Isso faz com que no milênio tenhamos o maior e último avivamento da história. É isso que o nosso comentarista quis trazer para nós. Antes, ele deu uma passada pelas doutrinas que temos no livro de Apocalipse, sem se aprofundar, e eu recomendo ao professor que faça exatamente isto. Não tente explicar bodas do Cordeiro, tribunal de Cristo, manifestação de Cristo em glória em 5 minutos, porque você não vai conseguir. Focalize nesta última frase, nesse dia, no dia em que Jesus Cristo se revelar para a sua nação Israel, que é no final da grande tribulação, e que ele implantar na terra o glorioso reino milenial. Aí sim teremos o maior e o último avivamento de todos os tempos. É o que o nosso comentarista destaca, e é nisso que você deve focar, meu caro professor da Escola Bíblica Dominical. Vamos então à nossa conclusão? O Novo Testamento é a revelação de Deus para a sua igreja e a mensagem de salvação para toda a humanidade. Por isso, ao longo desse divino documento, podemos perceber a vontade de Deus para um avivamento genuíno do seu povo. No geral, o Novo Testamento revela o plano de Deus para o mundo, bem como suas diretrizes para que a igreja exerça de maneira avivada a sua missão na terra. Amém e amém. Vamos então te convidar para a próxima lição, a 4ª lição. Trataremos sobre o ministério avivado de Jesus. Eu conto com você aqui comigo também, meu caro professor e aluno da Escola Bíblica Dominical. Eu encerro esta aula agradecendo a você por estar conosco e pedindo que você continue compartilhando este vídeo para seus amigos, para seus colegas que dão aula de escola dominical nesta revista e para seus alunos também. E assim você pode discutir aquilo que nós falamos aqui e aproveitar os nossos comentários, porque nós fazemos isso para te ajudar, e eu espero que você aproveite bem, meu caro professor e aluno da Escola Bíblica Dominical. Deus te abençoe. Aqui me despeço, desejando a você uma ótima aula no próximo domingo. Amém e amém.